Welcome to the world united. Welcome to the world united. Então vamos agora assistir a palestra de André de Rose. Olá, o meu nome é André de Rose e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no Parlamento Mundial da Espiritualidade para dividir um pouco daquilo que eu sei e eu desenvolvi nos últimos 37 anos que eu dou aula de yoga. Primeiro, a gente precisaria minimamente definir um pouco sobre a espiritualidade, até porque a espiritualidade é uma coisa muito pessoal, muito única. E eu falo que, por exemplo, enquanto a religião é uma experiência coletiva, a espiritualidade é uma experiência completamente individual. Para algumas pessoas, a espiritualidade é estar em paz consigo mesmo. Para outras pessoas, é desenvolver um estado de compaixão pelas outras pessoas. Para outros, até, você fala, nossa, essa pessoa se desenvolveu tanto espiritualmente, ele é casto, ele faz voto de castidade. Mas será que é isso mesmo? E não importa, porque essas pessoas estão na sua busca pessoal, espiritual, pessoal. Então, para cada uma delas, a espiritualidade vai ter uma cor, vai ter um cheiro, vai ter uma forma, e está tudo bem. Não é uma competição. Se você perguntar para 10 pessoas o que é espiritualidade, você provavelmente vai receber 10 respostas diferentes, talvez até 11. Porque não dá para definir a espiritualidade, não tem uma cartilha para isso. E eu tenho as ferramentas do yoga que me acompanham durante a minha carreira, para definir para mim, pelo menos, então é uma visão pessoal, é a minha visão pessoal que eu estou passando para vocês, sobre a espiritualidade, dentro de uma área também ainda mais restrita dentro do yoga, que é a parte da respiração, e como essa respiração poderia influenciar esse processo. Antes, é necessário que a gente explique um pouquinho sobre o Dharma, porque o yoga está em concordância com o Dharma hindu. Existem vários tipos de Dharma, existe o Dharma pessoal, que é o Swadharma, é o seu próprio Dharma, e ele se contrapõe, ou às vezes até se justapõe, ao Dharma da família, que é o Kulam Dharma. Existe o Dharma do país, existem vários Dharmas que eles se encaixam, eles funcionam em uníssono para criar um grande Dharma. Só que se você for seguir, às vezes, o Dharma da família, você pode estar completamente fora do seu Dharma pessoal. Porque, definitivamente, você veio aqui fazer algo. Você é muito, muito bom em alguma coisa e talvez nem saiba. E aí, quando você está dentro do seu Dharma, seja lá o que for que você vai fazer, isso gera um conforto muito grande, uma estabilidade muito grande, uma convicção muito grande. E essa convicção, ela se expressa em todas as áreas. Você conhece pessoas que têm convicção? Já perceberam como elas têm um poder muito grande? Elas brilham no meio da escuridão, do intelecto coletivo. São pessoas que você quer estar próximas delas, você se sente, nossa, eu quero beber um pouquinho desse conhecimento, eu quero estar perto dessa pessoa que acredita. Não importa no que ela acredita, né? Muitos de vocês já devem ter experimentado pessoas que têm convicção, que têm a força da convicção, que é a força do Satyam, que é a força da palavra, e que tem a ver com a expressão do som que é projetado, que ele sai, que ele invade o mundo que nós vivemos, né? Através da respiração. Então a força do Satyam é a força da verdade que essa pessoa tem. Ela muitas vezes não diz respeito à verdade em si, mas é uma verdade interior, é uma convicção muito grande naquilo que se acredita, e eu acho que todo mundo aqui já teve que lidar com uma pessoa assim. Às vezes você está casado com uma pessoa ou namorando uma pessoa há muito tempo que fala as coisas com uma convicção, e ela é admirável por causa disso. Ela é admirável. Só que quando você se separa, que você fala, nossa, falava tanta besteira, né? Falava umas coisas muito, mas falava tanta besteira. Então, o que você admirava? O que ela falava?
ou a convicção com que ela falava. Então, basicamente, a busca pela espiritualidade também ela entra nesse estado. Eu acho que poucas pessoas conheceram a história de Giordano Bruno. Né? Giordano Bruno, ele falava algo que era impressionante para a época dele. Ele falava que a Terra não era o centro do universo, falava que era o Sol, e ainda por cima, além de falar que era o Sol, ele falava que aqueles outros pontinhos no céu eram outros sóis e que tinham outras terras que também habitados por seres vivos que rodavam em torno desses sóis. Nossa, é radical até para hoje em dia, e o que dirá naquela época? Pois bem, a igreja pegou ele foi torturado para poder dizer o contrário. E você acha que ele cedeu? Não, ele não cedeu, porque ele tinha a força da verdade consigo. Então ele não sentia dor? Claro que ele sentia. Cada vez que o corpo dele era marcado, era cortado, pedaços de carne eram extirpados dele, ele ganhava mais força para dizer, e conta-se, os cronistas da época contam que eles falavam, diz que é mentira, e aí machucavam ele e ele gritava ainda mais alto, é verdade! Quem de nós teria essa capacidade? Uma crença tão grande, tão profunda, que não importa a dor. Não é que ele não sentisse dor, ele apenas a ignorava, porque algo muito maior estava dentro dele, uma verdade muito maior estava dentro dele. Quem de nós faria isso? A maior parte das pessoas fala, nossa, gente, eu estava bêbado na hora. Claro, é tudo mentira, ficou louco. Não, ele foi à fogueira. E acha que as pessoas queimavam na fogueira rapidinho? Não, era uma tortura que demorava muito, muito tempo. E ele não perdeu a força e continuou até o final defendendo o ideal dele, a convicção dele. Aquele era o Dharma dele, aquele era o Dharma do Giordano Bruno. Muitas pessoas sonham em ter uma convicção tão grande como essa. Só que a espiritualidade, ela parte do princípio de que a gente está fazendo também algo para melhorar. E com certeza, Giordano Bruno melhorou. As ideias dele continuaram se propagando até os dias atuais, mudando a maneira que os outros pensam. Mas não diz respeito à verdade, isso pode ser tudo uma fantasia, pouco importa. O que importa é que isso transfere uma segurança, uma força interna para as pessoas indescritível. Eu não estou dizendo apenas, tenham fé. Não é uma coisa vinda de fora, é uma coisa que parte de dentro. É uma convicção tão grande que isso cria dentro de você uma força motriz para que você tenha mudanças significativas no seu comportamento, na sua vida inteira. Então, como a gente pode ganhar essa convicção? Como é que a gente pode ganhar essa estabilidade? O yoga pensa num conjunto de ideias que fala sobre esse tipo de convicção e que ela estaria dentro de cada um de nós. Começando pela Gita, a Gita fala que o yoga é a perfeição nas ações, é a ação perfeita. Só que muita gente pensa de uma outra forma, né, que tem que fazer ações perfeitas, ações corretas, e ele está falando ali sobre uma prática que era aplicada no passado, onde você aperfeiçoava uma ação. Mas essa ação ela não pode estar ligada ao fruto da ação, phalam. Phalam é o fruto, ou seja, é uma ação que não produz frutos. Quer ver uma ação que não produz frutos e que produz um aperfeiçoamento e ninguém notou até hoje? Dirigir. Você não sai de carro e quando chega no seu objetivo, né, e estaciona o carro, você termina e fala, nossa, estacionei que foi uma beleza, né? Eu dirijo que é nossa, eu dirijo muito. Não, você só dirige. E todos os dias, dirigindo um pouco mais, você fica melhor em dirigir. Você não fica, assim, preso à ideia de dirigir bem e aperfeiçoar a sua direção e fazer curvas perfeitas. Você dirige. E o ato de dirigir faz com que você cada dia dirija melhor. E você não está ligado ao fruto daquela ação. Você só dirige.
É como escovar os dentes. Você começa escovando os dentes de um jeito muito esquisito. Aliás, quer ver uma coisa? Se você escova os seus dentes com a sua mão direita, experimenta escovar com a esquerda. Vai sair um desastre. Mas aí você continua escovando com essa mão até que, de repente, num determinado momento, você escova melhor, melhor e melhor, com mais eficiência, mais rapidez, né? Mais facilidade. E definitivamente você escova. Olha que beleza! E você nem percebe. E a ação perfeita é justamente essa. A Gita tem uma coisa interessantíssima que ela fala sobre o Dharma, né? Mais importa você cumprir o seu próprio Dharma, ainda que imperfeitamente, do que o Dharma do outro perfeitamente. Então, mesmo que você fale, eu quero ser escultor, e as suas esculturas não saiam muito boas, ainda assim você estará dentro do seu Dharma. E isso traz uma inspiração, uma motivação em viver, uma força que brota de você e te deixa em coerência com a sua existência. No Yoga Sutra de Patanjali, ele também aborda um pouco disso, falando sobre esse tipo de conceito. Ele fala, no capítulo 1, versículo 2, Yogaschitta Vritti Nirodha. Como não é um aforismo, como muita gente fala que os sutras são, eles são sutras, não há uma designação em português para isso, são costuras, né, uma tese costurada, logo em seguida vem a elucidação. Tada Drastuhu Swarupya Vastanam. O que quer dizer isso? Essas duas frases separadas. São duas frases juntas que querem dizer o yoga é o recolhimento da instabilidade da mente para que então o observador se revele na sua natureza autêntica. Então, para o yoga é fundamental que você controle a sua mente para você poder então expressar-se originalmente dentro da sua natureza autêntica. E o yoga vem com uma ferramenta absolutamente maravilhosa para realizar esse processo, que é o controle remoto da sua mente. Notem o seguinte, toda vez que você quer se concentrar em algo profundamente, você para de respirar. Quando eu era criança, tinha um aparelhinho que você ficava fazendo voltas nele de arame, né? Era circular, e toda vez que você tocava no arame, acendia uma luz, você falava, errei, e voltava. Ou então tocava uma sirene. E aí a gente fazia com todo cuidado para ele não encostar no arame, até chegar ao final e você venci. Toda vez que a gente fazia isso, a gente estava segurando o ar, a gente não respirava. A gente segurava o ar enquanto não chegasse no final. A mesma coisa acontece quando você vai colocar uma linha numa agulha. Ou você coloca a linha na agulha fazendo... respirando desse jeito. Não respira desse, segura o ar. Toda vez que você vai fazer algo que é tão importante, você cancela a função mais importante do seu corpo, que tem a ver com o instinto de sobrevivência, e você segura o ar, você não respira enquanto não termina a tarefa, enquanto não transporta aquele copo que está quase transbordando de uma mesa para outra, enfim, e outras tarefas mais. Você segura o ar. Segurar o ar, reter o ar, parar de respirar, é uma das funções que ajuda a controlar a cabeça, porque quando você para de respirar, sua mente é congelada no tempo. Ela fica focada e ela permite que esse estado interior possa ser aflorado. Então, o controle sobre a sua respiração, paradoxalmente, tem a ver com parar de respirar e não respirar. Aliás, um dos exercícios mais famosos do yoga, que é o pranayama, não é feita com a respiração, é feita com o controle da cabeça. A respiração é usada para controlar a cabeça. E com um controle muito grande da sua mente, você controla o universo. Por isso, eu recomendo que vocês trabalhem exercícios respiratórios que têm a ver com retenção. A retenção vai ajudar a produzir o controle sobre essa estrutura da sua mente, e com o controle da sua mente, você pode fazer o seu trabalho espiritual, a sua busca interior, de forma muito mais original, de forma muito mais verdadeira, satyam, e assim conquistar o seu mundo interior. Gente, muito obrigado por verem esse vídeo. Eu espero ter contribuído, um pouquinho pelo menos,
para que você desenvolva, alcance o seu Dharma e tenha uma vida magnífica. Lembre-se, nem sempre dá para ajudar a todo mundo, mas sempre dá para ajudar uma pessoa. Eu espero ter conseguido ajudar com esse vídeo uma pessoa. Um grande abraço. Jaya.